Mais uma vez, nós nos encontramos aqui para o nosso Evangelho no Lar, para ouvir de Jesus, para tirar o aprendizado, porque é esse aprendizado que nós precisamos para aperfeiçoar o nosso caminho. Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela espiritualidade amiga presente, obrigado por permitir que eles estejam conosco e obrigado por poder nós hoje estarmos aqui em conjunto para ouvir da sua palavra. Nós pedimos, Jesus, que permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derramando sobre ela o que cada um de nós necessitar. Seja equilíbrio para o corpo físico, seja equilíbrio para o corpo mental, seja equilíbrio em qualquer parte dos nossos corpos espirituais. Que nós possamos estar com a mente aberta, que nós possamos estar com o coração aberto, com a porta da nossa casa aberta, para que Jesus e a palavra dele, então, possa chegar. Vamos lá, gente? O nosso evangelho está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e nós vamos passar no item 3, Justiça das aflições. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 3, Justiça das aflições. Para quem gosta de página, o meu encontra-se na página 53. Aguardo vocês para que a gente, então, possa iniciar, né, a leitura, tá? Repetindo pela última vez, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item é o item 3, Justiça das aflições. Ok para Luciana? Ok para Solange? Socorro, boa noite. Ok, né, gente? Então, vamos lá? Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e levar a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, os aborrecimentos, né, as adversidades da vida, têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. O Evangelho de hoje, né? Uma bem-aventurança. O Evangelho de hoje vem nos trazer, sobretudo, esperança. A gente passa por determinadas situações terrenas quando a gente reencarna, quando a gente vem para a Terra. Nós, olhando agora para a Terra, nós ainda somos mundo de expiação e prova, né? O mal ainda reina muito por aqui. Mas aí vem a pergunta do Evangelho, né? O Evangelho inicia com a pergunta. Primeiro ele vem com uma afirmação, nos dando a esperança,
né? E dizendo o seguinte, que o que Jesus nos promete de felicidade, de adiantamento, não é nessa vida, mas numa vida futura, né? E aí ele vem perguntando, por que que uns dá mais certo na vida, pelo menos aparenta que a vida flui mais do que o outro? Por que tantas desigualdades, né? Só que às vezes a gente faz essa pergunta ou nos deparamos com ela através de alguém e precisamos refletir sobre. Porque nós estamos no mundo ainda de causa e efeito, e todos nós, diante da eternidade, diante do universo, está sob a lei de causa e efeito. Então, se nós ainda estamos vivenciando, pelo menos aparentemente, uns bem e outros não tão bem, é porque nós viemos de algum lugar e, de uma certa forma, nós plantamos isso em nosso caminho. Porque a gente atrai para nós mesmos aquilo que nós plantamos lá atrás. Não tem como nós mudarmos o passado. Aquilo que nós mesmos colocamos no nosso caminho, ele vai perdurar, né? A gente sabe que cada caso é um caso. A gente sabe que o próprio Evangelho já nos disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente não está falando somente de bens materiais. Nós estamos falando do todo. Se um tem mais inteligência do que o outro, ele precisa estender a mão para o outro naquilo que aquele outro está necessitando. Se a ajuda que eu posso dar no momento é material, porque a mim muito foi dado, eu preciso também estender as mãos. Porque são pedras ou flores que eu vou jogando no meu caminho. E uma hora, querendo ou não, isso vai voltar para mim. E mais uma vez eu vou sempre dizer, quando a gente falar essa frase, né? Voltar para a gente. A gente não está fazendo nada para que nos dê o retorno. A gente está fazendo o que a gente acha que é certo fazer, de acordo com os nossos princípios, de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Então, por isso que a gente se vê diante de determinadas adversidades, as vicissitudes da vida. Então, cada um vai passar por aquilo que necessita de acordo com o projeto reencarnatório. E a justiça, ela vem, né? É o tema do evangelho de hoje, justiça. Justiça das aflições. Então, aquele que passa por determinadas aflições, hoje, é uma forma de quê? De aprendizado. E, infelizmente, a grande maioria de nós temos o péssimo hábito de aprender somente pela dor. Jesus nos assinala o tempo todo, o que o próprio Evangelho nos fala, né? Lá ao final do Evangelho está dizendo: Jesus é todo justiça, todo bondade, todo poder. E Jesus veio nos deixando os ensinamentos. Mas muitos de nós, pelas más inclinações e por aquilo que nós viemos trazendo, não de hoje, não de agora, a gente muda o nosso percurso e entra por caminhos adversos, trazendo para nós, na nossa caminhada futura, as adversidades que nós vamos enfrentar lá na frente. Então, o que eu faço hoje é consequência para amanhã, né? E a gente vai aprendendo com essas oportunidades. Fato é também que vai acontecendo de forma gradual. Nós não vamos conseguir reparar tudo numa encarnação só. Mesmo porque, quando nós traçamos um projeto reencarnatório, toda escolha existe consequência, vem-se então escolhas positivas ou escolhas negativas. E essa justiça vem para todos nós, né? O tema hoje da nossa live, justiça das aflições. Então, às vezes, hoje, o que também aparenta não ter aflição nenhuma, que isso é muito difícil, porque isso é mascarado, né, gente? A gente tem mania de ver o outro, mas a gente vê só o estereótipo do outro.
A gente não sabe os problemas que enfrenta, a gente não sabe o que que acontece dentro da casa, né? Porque entre quatro paredes, somente quem está ali sabe o que acontece. Então, a gente tem essa mania de achar, né? E isso é muito difícil em um mundo de expiação e provas. Ainda que a gente está caminhando aí a duras penas para o mundo de regeneração, nós ainda somos expiação e prova. E todos nós temos enfrentamentos. Mas aquele que precisa fazer um pouco mais e não o faz, a próxima reencarnação será diferente. Então, as aflições servem também como oportunidade de crescimento, né? E essa justiça, ela acontece porque nós mesmos atraímos para nós. Não foi Jesus, não foi Deus que quer punir ninguém, mas nós temos em nós a necessidade de aprendizado, a necessidade de crescimento, a necessidade de ser melhor, porque para estar lá na frente, nas classes dos espíritos puros, nas classes dos espíritos angélicos, né, nós precisamos evoluir. Da forma que nós nos encontramos, nós não vamos chegar aonde nós precisamos. E aí nós vamos nos depurando. Nós vamos passando pelas experiências, né? E a gente vai evoluindo. Evolui na Terra. Se eu estou na Terra ou em algum outro planeta que é de expiação e provas, eu vou aprender, na grande maioria das vezes, infelizmente, pela dor. Porque é o estado que nós nos encontramos. Não é porque pegou a gente e colocou aqui aleatório, não. É porque nós vibramos com esse planeta. Que nós possamos ser melhores a cada dia. Que nós possamos entender que Jesus está assinalando para nós o tempo todo. Jesus está nos convidando a trabalhar e a trabalhar em nós mesmos. Porque o que eu faço hoje vai definir o meu futuro. É assim também na vida material. O que eu faço hoje da minha vida terrena define lá na frente. O que eu faço da minha vida espiritual, do meu crescimento moral, também vai refletir quando daqui eu for embora. Que nós possamos, sim, preocupar com os nossos bens terrenos, mas que nós possamos também dividir com o outro, tirar de nós o egoísmo. Porque o que vai valer mesmo a pena é o nosso crescimento moral. Um dia nós todos estaremos na nossa pátria, na nossa origem, e nós vamos olhar um para os outros e dizer o quanto foi bom nós estarmos aqui estudando, refletindo, raciocinando. Muita coisa vai sendo mudada, muita coisa vai nos sendo apresentada, o véu vai nos sendo tirado e nós queremos a todo tempo olhar para trás e sentir lá no nosso íntimo que valeu a pena ter estado nessas terras, porque nelas nós evoluímos, nós crescemos e nós voltamos melhores do que quando chegamos. Vamos às considerações de vocês? Maria Dias, boa noite. Outra sumida também, né? Travou, gente? Não vi, vocês acreditam? Sem sinal, misericórdia. Espero que tenha dado para poder pelo menos entender, né? A Luciana Borges. Cadê? A lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito. Infelizmente, às vezes ainda escolhemos aprender as duras penas. É verdade, né? A gente com essa mania de achar que sabe tudo, né? Com essa mania de saber que podemos viver por nós mesmos, acaba que a gente vai ficando refém de duras penas, né? Oi, Cléo, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. A Solange, foram muitas vezes que perguntei a Jesus o porquê demorei para entender. Apesar do meu livre-arbítrio, eu preciso crescer. Porque nós somos primitivos, né, Solange? Mas a hora que chega em nós esse desejo de aprender, de saber, de entender, né? Sobretudo entender. Eu acho que aprender nem tanto, mas quando a gente vai fazendo os estudos, quando a gente vai fazendo as reflexões, quando a gente vai raciocinando, a gente vai entendendo a nossa essência, né? E isso é muito importante. Mais alguém, gente?
Jesus sempre tem as melhores palavras, os melhores ensinamentos, né? E aí a gente vê o quão pequenino ainda nós somos, né? E o quanto nós precisamos ainda caminhar. A Rosana dizendo, tudo tem um propósito. Se estamos passando por determinadas situações, dali precisamos tirar o aprendizado. Um dia saberemos o porquê de tudo. Com certeza, nós passamos pelo esquecimento, né? Mas não quer dizer que o esquecimento permanecerá em nós. O esquecimento permanecerá apenas nessa encarnação, né? E aí, quando a gente tiver o equilíbrio do outro lado, porque também tudo vai acontecer de forma gradual, que nós possamos, diante de tudo que a gente vê e sentir, que nós possamos continuar em equilíbrio, né? Porque muitas das vezes o nosso passado é doloroso. E às vezes é melhor ficar mesmo no esquecimento, né? Mas à medida que a gente vai se equilibrando e essa oportunidade vai nos for dada, né? A gente vai sabendo sim os porquês, né? Pelo menos naqueles pontos onde a gente precisa melhorar, né? Uma hora vai nos ser mostrado por que que a gente precisa passar por tanta coisa, o porquê que nós ainda passamos por tanta coisa, né? Mas, a grosso modo, é porque nós precisamos muito de aprendizado, nós precisamos de nos moldar muito moralmente. Nós estamos muito à frente, muito avançados na medicina terrena, nós estamos avançados na tecnologia, mas nós esquecemos para trás a moral, né? Então, olha que curioso, aquilo que nós viemos buscar, nós estamos atrasados. Porque tecnologia que existe aqui, embora ela esteja evoluída na Terra, mas no mundo espiritual nós já somos todos defasados, né? A medicina terrena evoluiu muito, mas em relação ao mundo espiritual já está defasada. E aquilo que nós viemos buscar, que é melhorarmos enquanto indivíduos, às vezes a gente passa por determinadas situações, por determinadas vicissitudes da vida, e a gente não aprende. A gente não tira a lição que a gente precisava tirar. E aí a gente começa a passar reiteradas vezes, né? Para poder ver se aprende. E Jesus lá com toda a paciência, né? Aguardando e esperando que nós possamos acordar e ir para a vinha, né? Que é trabalhar em nós mesmos. E ele nos aceita até mesmo na última hora, né? Helena, nem todos aprendem com o sofrimento e julga Deus por isso. É verdade, né, Helena? Porque o sofrimento que a gente passa, somos nós mesmos que, em algum ponto da nossa evolução, atraímos para nós. A Rosana, um dia ajudamos, no outro somos ajudados. E assim vamos crescendo, aprendendo, evoluindo, tirando aprendizados de tudo. É verdade, né, Rosana? Todos nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos seres humanos, nós temos a necessidade de vivermos em grupo, em sociedade. Nós aprendemos um com o outro no olhar, no conviver, no falar, numa atitude, né? Quando a gente tem um grupo, uma família não precisa ir longe, né? Não precisa de pegar um grupo, mas pega um grupo familiar, né? Apesar de um ou outro não bater muito, mas são pessoas com hábitos e com princípios muito parecidos, né? Então, é isso aí. A gente vai aprendendo um com o outro. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Basta que alguns joguem o orgulho por terra, né? Porque isso também é muito importante. A gente precisa ser humilde, né? A Valéria Borges dizendo: a todo dia Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores. Todos os dias, todas as horas, cada segundo, né? Cada momento que a gente acorda é oportunidade de crescimento. A Cris dizendo: escolhemos sempre os caminhos mais árduos, mas isso também tem uma razão. Passamos pelo que temos que passar quantas vezes forem necessárias. Se eu escolho o caminho mais árduo, né? É porque eu não estou enxergando o melhor caminho à minha frente.
Mas esse caminho árduo, apesar das consequências que podem me vir, o que acontece, né? Eu também vou tirar dali aprendizado. Porque às vezes, quando a gente vai por um caminho que dá errado, a gente vai pensar 10 vezes na próxima vez para poder passar de novo, né? Apesar que tem alguns que ainda assim o passam. Mas vai indo, chega uma hora que fica esgotado. A Claudionete dizendo: temos muito que aprender. Estamos no mundo de expiação, orar e vigiar. Orar e vigiar, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós podemos ter uma recaída. Não é vigiar e orar porque a gente não sabe a hora da nossa morte do corpo físico. Não é isso. Vigiar e orar, porque nós podemos sair do caminho em que nós estamos predestinados e que um dia nós mesmos ajudamos a trilhar. A Socorro dizendo: às vezes me pego pensando a respeito da injustiça e fico triste, porém, entendo que de tudo devemos tirar uma resposta. Se existem as injustiças, é porque não estamos prontos para assumir nossas imperfeições, sabendo que estamos em constante aprendizado, basta querer ouvir a palavra e pôr em prática. É assim, né, Socorro? A gente vê aquilo que, de acordo com os princípios de cada um e o entendimento de cada um, seja injustiça ou não. O que a gente faz diante daquilo que eu acho injusto? Se eu posso ajudar, eu tento pelo menos equilibrar. Então, eu faço o quê? Eu faço a minha parte. Nós não vamos conseguir modificar o mundo, nós não vamos conseguir modificar a Terra, modificar o todo, modificar todo mundo. Mas que nós possamos ser ponto de luz por onde a gente passa. Com sensatez, com os pés firmes no chão, seguindo os nossos princípios, segurando nas mãos de Jesus, nos fazendo aquela pergunta: isso me afasta ou aproxima de Deus? Lembra do bom samaritano? Um caiu e estava ali, que foi assaltado por ladrões e machucado. Uns passaram e viraram as costas. O outro, que em tese era podemos chamar de ateu, é que deu socorro e que teve a atitude que Jesus esperava que aqueles outros tivessem. Então, é a gente fazer o melhor que a gente pode dentro do contexto que a gente está, né? É lógico que a gente não vai ir além e nem a quem. A gente vai fazer o possível. Isso é ser luz por onde a gente passa, né? Ainda que eu não consiga sanar, ainda que eu não consiga equilibrar, ainda que eu não consiga afastar o cenário de injustiça, mas se eu posso fazer aquele ambiente, aquela pessoa e aquele ser ficar um pouco melhor dentro daquilo que está no meu alcance, eu preciso então fazer, né? Porque aí a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai crescendo, a gente vai semeando e a gente vai crescendo muito, porque quando nós estamos inseridos num contexto de escassez, e escassez de tudo, escassez moral, escassez material, ali está as maiores oportunidades de crescimento. E quando nós retornarmos, pode ter certeza que o crescimento daqueles que passam pela prova é gigantesco. Para aqueles que aprendem, né? É lógico. Infelizmente, aprendemos mais na dor, foi assim que conheci essa doutrina consoladora, né? Nós temos essas más tendências, né? De aprender as coisas pela dor. A gente resiste. É porque muitas das vezes o nosso orgulho impera, a falta de humildade, a vaidade impera, né? E nós precisamos entender que nós precisamos do outro, nós precisamos de todo mundo e, sobretudo, nós precisamos desse modelo que está à nossa frente, que é Jesus, e que deixa o tempo todo os ensinamentos, as reflexões, e que nós é que precisamos abrir cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, né? Sem ser afetado por aqueles que falam: ah, deixa para lá, não mexe não. Aí a gente precisa falar: essa é a atitude do outro. Qual que é a minha?
atitude, o que eu penso. Então, eu preciso raciocinar sobre aquilo, né? Porque nós também temos muito essa mania, né? Do efeito manada. Um tá indo, todos vão. Tem uma fila, vou ficar na fila também, quero saber o que que é, né? Tem uma fila, eu não sei o que que é, eu não vou ficar na fila. Por que que eu vou ficar na fila? Deixa eu saber que fila que é essa, né? Pra que é? Porque se todo mundo tiver caindo no buraco ali, eu vou indo também sem saber do que se trata, né? Então, se o outro tem uma atitude negativa, por que que tá tendo aquela atitude negativa? Deixa eu conhecer aqui dos fatos, né? Porque todo príncipe, como se diz, não, todo lobo mau, né? Será sempre lobo mau se a gente não ouvir a outra parte, né? Então, a gente precisa olhar os dois lados e tentar, pelo menos, balancear, né? Então, a gente ouve a Chapeuzinho Vermelho, mas a gente ouve também o lobo mau, né? Vamos encerrar, gente? Mais alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Então, vamos encerrar, né? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por entendermos que há justiças e justiças e que nós precisamos ter os nossos olhares atentos. Que nós possamos entender que o que um sofre em relação ao outro que talvez não sofra, isso é muito relativo e isso está aos nossos olhos. Porque às vezes aquilo que o outro nos passa é uma coisa, mas no fundo está tão necessitado do seu amor quanto cada um de nós que está com o sofrimento aparente. Jesus, derrame sobre nós o entendimento, derrame sobre nós coragem, força e fé para raciocinar sobre aquilo que passa pelo nosso caminho. Que nós possamos ser melhores, que nós possamos trilhar o bom caminho, que você, Jesus, o Senhor, segure nas nossas mãos e que a espiritualidade amiga esteja presente com todos nós sempre, essa espiritualidade que é soldado de Cristo, que está aí ajudando incessantemente. Derrame sobre essa espiritualidade, Senhor, coragem e paciência, sobretudo amor e paz, para nos ajudar a trilhar o bom caminho. E que quando nós passarmos para o outro lado, nós possamos fazer parte dessa espiritualidade que consola, que dá a mão, que está de prontidão para socorrer sempre que necessitar. Que Jesus esteja com todos vocês. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos amigos presentes que veio escutar a palavra de hoje, que eles possam seguir em paz, que eles possam seguir na luz e que a nossa água esteja cheia de energia, esteja cheia de fluidos positivos, para que quando a gente dela tomar, conseguir jogar para fora tudo que é negativo e criar em nós uma egrégora cintilante, vibrante, reluzente, que vai nos proteger de tudo que está negativo em nossa volta. E que assim possa permanecer. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem em paz. Que a noite seja restauradora.